capítulo 6, versículo 31. Nós andamos muito preocupados, ansiosos. Se a gente for conversar com as pessoas, isso eu tenho notado muito, e o que a doença do século de hoje fala muito sobre a ansiedade, sobre a depressão. Que as pessoas vivem muito ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, preocupado com, como a palavra do Senhor diz, né? Preocupado com o trabalho, com o que deixamos para fazer no dia de amanhã. E a palavra do Senhor nos diz que nós primeiramente temos que buscar ao reino dos céus, o reino de Deus. Eu tenho conversado esses últimos tempos, pessoas vêm procurando conselhos, e eu louvo a Deus por isso, porque o Senhor nos escolheu para sermos a diferença neste mundo, e as pessoas notam uma diferença em nós, e elas procuram uma palavra de paz, porque vivem numa perturbação, porque vivem neste mundo e não conhecem o Senhor Jesus. E como eles, a Bíblia diz que nós estamos neste mundo, nós somos a luz do mundo, e nós somos a diferença. E as pessoas notam isso em nós, e elas procuram uma palavra de ânimo, uma palavra de paz. E esses tempos, uma moça veio até mim e disse: eu preciso de uma palavra, porque eu sei que você tem uma luz na tua vida, que você é diferente, e eu sei, você transmite uma paz pra gente. E eu, dentro de mim, eu glorifiquei o nome do Senhor, porque nas minhas orações eu tenho pedido ao Senhor Jesus que eu seja um canal de bênção, daqueles que vêm pedir algo, eu tenha para oferecer. E eu conversei com ela, ela até pediu as nossas orações, eu conversei com ela, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não demorou muito tempo, eu tive a resposta. Ela pediu as orações, eu até mencionei aqui na igreja, há uns tempos atrás, sobre ela ter pedido para que nós orássemos, para que ela fosse dirigida pelo Senhor, uma pessoa que não conhece a Deus, que ela fosse dirigida pelo Senhor, porque ela estava num emprego, e este emprego estava tirando a alegria dela. Esse emprego estava exigindo muito da vida dela, e ela estava assim, ela disse: eu não me encontro em paz mais, e eu não quero fazer nada que seja da minha vontade. Eu recebi uma proposta de emprego, só que eu estou meio assim, porque já faz anos que eu estou nesse emprego, e para mim sair, eu preciso de uma direção. Só que eu me sinto que eu não estou num lugar mais, um ambiente legal para mim. E eu falei para ela: vamos orar. E eu entreguei uma palavra para ela, e ela agradeceu. Depois ela disse: eu já me sinto mais aliviada, e eu sei que vocês vão orar e o Senhor vai me dar a resposta. E eu disse amém, e pedi oração da igreja. Agora, esses tempos eu conversei com ela, eu disse: como é que está o emprego? Ela disse: eu mudei de emprego. E obrigado pelas orações. Este emprego tem me trazido um alívio para mim. Eu estava naquela expectativa de mudar, mas eu fui crendo que eu ia receber a resposta, porque eu pedi a direção de Deus. Então ela agradeceu as nossas orações. Eu tive o testemunho dela, que ela está bem melhor, está no emprego bom, está recebendo um pouquinho mais, e a paz voltou a reinar novamente. Então, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar,
pode crer que a vitória é garantida. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque de todas as coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor sabe o nosso dia de amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos, Ele sabe. Então, muitas das vezes, nós nos pegamos preocupados. Isso eu digo porque de mim mesmo também. Eu, às vezes, me sinto nesse momento de preocupação, porque nós somos seres humanos, né? Só que nós temos uma diferença, que nós colocamos nas mãos do Senhor. Nós buscamos ao Senhor a direção na nossa vida. Só que muitas das vezes dessas preocupações somos nós mesmos que procuramos. Um exemplo: o Senhor nos deu um trabalho, e desse trabalho nós temos o nosso salário. E muitas das vezes nós gastamos além daquilo que nós ganhamos. E não vem as preocupações quando chegam as contas para pagar. Nós não ficamos preocupados. Eu sou a prova disso. Muitas vezes nós vamos lá porque é bom comprar, né? É tão bom, né, irmã Fábio? Comprar, né? Coisa boa. O que o olho vê, a boca pede, né? Mas chega o momento de pagar e a fatura está lá em cima. Mas nós procuramos isso. O Senhor deu a condição de nós, um salário para nós viver deste salário. Mas nós vamos lá e gastamos. Aí chega o momento de pagar e o dinheiro do salário já foi e a conta está ali, e agora? Aí é noite de sono perdido, preocupação, porque o nome pode ser sujo, né? E a gente não quer isso. E nisso vem as preocupações. Acontece isso conosco. E o Senhor não tem culpa nisso, porque somos nós que buscamos essas preocupações. Mas nós levamos uma correção do Senhor, né? Aí nós vemos ali onde nós falhamos. Mas tem coisas que muitas vezes vêm preocupações que é só Deus para nos ajudar. E nós recorremos ao Senhor. São situações, às vezes acontecem enfermidades na nossa vida e nós vamos recorrer a Deus. A gente vê pessoas também que acontecem enfermidades que nem o médico pode curar. Chega aquele diagnóstico: ó, esta tua enfermidade não tem cura. Que preocupação. Que situação se encontra a pessoa. Mas existe um Deus, e nós sabemos que Ele é médico dos médicos. Aí nós entregamos a Ele, recorremos a Ele e lancemos a Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E nós somos privilegiados por ter Ele na nossa vida. Nós vemos aí neste mundo as pessoas em desespero, porque vivem ansiosos, vivem preocupados, com situações que a gente vê que só Jesus pode solucionar o problema. Mas eles vão recorrendo a médicos, eles recorrem a psicólogos, eles recorrem a advogados. E olha que nós temos um que é tudo isso e muito mais. As pessoas vêm perguntar: como que você consegue viver tão feliz assim? Vejo uma felicidade, uma luz. Aí a gente diz: eu tenho Jesus na minha vida. E quem tem Jesus tem tudo. Às vezes eu posso estar falando com alguém aqui que acompanha nós no YouTube,
que se encontra abatido, triste, se encontra neste momento de depressão, ansiedade, e eu ofereço que ele é o que pode solucionar o problema. Você recorre a psicólogo. Eu tenho um psicólogo, e o nome dele é Jesus. Você recorre ao médico. Eu apresento Jesus, que é o médico dos médicos. Você recorre a advogado para solucionar o problema, e nem um advogado consegue solucionar o problema. Eu te ofereço esse Jesus, que ele é advogado dos advogados, ele é juiz dos juízes. E por isso eu digo, eu sou feliz porque eu tenho ele na minha vida. Aleluia. Se você está abatido, entristecido, às vezes se perguntando, meu Deus, por que esta situação chegou até a mim? Jesus diz, eu estendo as mãos, eu estou bem pertinho, eu estou te ouvindo, você não está sozinho. Ele dá uma palavra de ânimo para nós, é só mais um pouquinho, é só mais um pouquinho. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Pode ter certeza que eu estou cuidando de tudo isso que está te afligindo, que está te perturbando, as tuas noites de sono. O Senhor diz, eu estou aqui cuidando de você. Ainda mesmo, agora há pouco nós estávamos conversando com a irmã Vonete. São situações da nossa vida que muitas vezes nós precisamos enfrentar. O Senhor, Ele conhece a nossa vida. Como eu sempre digo, o Senhor sabe de todas as coisas. E muitas das vezes o Senhor coloca, Ele permite na nossa vida lutas para nos provar até em que ponto nós vamos, para que Ele possa nos aprovar. Jesus, Ele não dá um fardo daquilo maior do que nós possamos carregar. Chegou uma vez na minha vida que eu esperei uma resposta do Senhor por 1 ano e 9 meses. E o Senhor tinha se calado para mim. E eu esperando esta resposta, quando foi para mim casar com o evangelista Misael. Eu era de um ministério e ele era de outro. E eu, na minha vida, nunca fiz nada sem a direção de Deus. E que luta que eu passei, porque Deus estava em silêncio comigo. E eu pedindo, Senhor, eu preciso de uma resposta. O casamento foi marcado e eu só esperando, meu Deus, estou fazendo tudo pela fé. Que Deus não vai me deixar sem uma resposta. E foi 1 ano e 9 meses e o Senhor caladinho. E eu procurando, e eu angustiada, eu estava numa angústia que só o Senhor sabia. Procurando que o Senhor me desse a direção, se era para mim mudar de ministério ou era para mim continuar. Porque eu era o braço direito do meu pai na igreja. E eu via o quanto ele sofria também. E eu sofria de um lado, meu pai do outro. E só Jesus para ter misericórdia de nós. O casamento estava marcado para dia 27 de setembro. E eu me lembro que o casamento era no último final de semana do mês. Nós tivemos um trabalho em São Bento do Sul no segundo final de semana do mês de setembro. E Deus me deu a resposta. Eu estava numa angústia. Disse, meu Deus, se hoje o Senhor não falar, como que eu vou voltar para casa sem uma resposta de Deus? E Deus usa um vaso que eu nunca tinha visto na minha vida. Não conhecia ele, nem ele conhecia eu. Eu estava no púlpito junto na música, que eu sempre ajudava na música, e ele trazendo a mensagem, e Deus tocando no coração, Deus falando, e ele falava, e
era um, era dois, e falava com um e com o outro, e eu pensava, meu Deus, e eu aqui, Senhor, o Senhor vai continuar ainda em silêncio? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? O que está acontecendo? Aí, no final, ele virou para mim assim, ele pediu licença, que estavam os músicos na frente, daí tinha umas caixas de som, ele chegou para mim e apontou o dedo para mim e disse, você veio em busca de uma resposta. E ele só disse assim, pode ir. Aquilo que você está esperando, pode ir. Porque aonde você for, eu estarei com você. E para onde você vai é por pouco tempo. Ele disse isso para mim. É por pouco tempo. Mas pode ir que eu estou contigo. O tempo do homem não é o meu tempo. Só confia. E eu entendi que o Senhor estava me dando a palavra dele, que eu podia ir com fé, que o Senhor ia me abençoar onde eu estivesse, o Senhor estava comigo. Então eu tive uma resposta. Aí o coração aliviou. E eu pensei comigo, é por pouco tempo, né? É por pouco tempo. O que Deus tem para mim? Já está fazendo 12 anos, né? Mas eu lembrei, o meu tempo não é o tempo do homem. Eu não sei por quanto tempo. Mas o Senhor, aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Enquanto eu viver esta palavra, eu sei que o Senhor está comigo. Porque eu viverei as promessas do Senhor na minha vida. Então, um conselho da parte de Deus: se você procura por uma resposta, aquieta o teu coração. O Senhor está no controle, o Senhor está no domínio. O Senhor sabe. E na hora certa Ele te dará a resposta, a solução para o teu problema. Então, esta palavra, nós podemos plantar sabendo que quem manda a chuva, quem manda o sol, para que a planta cresça é Ele. Então plante, confiando que quem manda a chuva é o Senhor Jesus, para crescer a tua plantação. Então não se preocupe, busque o reino dos céus, busque a justiça de Deus, porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor venha continuar falando ao teu coração, que o Senhor venha continuar te auxiliando. Não faça nada sem antes recorrer a Deus. Porque eu sei que quando nós colocamos Deus à frente de tudo, eu digo até para mim sair da minha casa, às vezes é um lugarzinho perto, às vezes eu preciso ir no mercado, é só descer ali e já estou no mercado, mas ao entrar dentro do carro, eu peço, Senhor, dirija a minha vida, porque eu sei que eu sou eternamente dependente de Ti, porque eu não sou nada sem o Senhor na minha vida. Se não é o Senhor, eu saio daqui, pode ser que eu não volte mais. Então, é buscar a Ele em primeiro lugar. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Não entristeça o teu coração, crê no Senhor Jesus. Crê que Ele pode solucionar o teu problema. Pode ser difícil, pode ser com amargura, pode ser com luta dentro do teu coração. Só Deus conhece a angústia, a tristeza. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, e Ele não vai deixar sem a resposta. Alivia o teu coração nesta noite, se derrama, se entrega ao Senhor. Diz: Senhor, a luta está difícil, mas eu entrego nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está cuidando. Continua firme, continua orando, continua buscando. Continua, o Senhor está te ouvindo, o Senhor está
O Senhor Jesus está conosco 24 horas por dia, Ele não dorme. Então que o Senhor possa te abençoar, que você possa sair daqui diferente da maneira que você entrou, que você possa sentir o alívio do Espírito Santo dentro de você. Que Deus possa abençoar, que aquilo que eu não consegui expressar e explicar da parte da palavra do Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa completar no teu coração, na tua vida, que esta palavra possa surgir efeito na tua vida, que o Espírito Santo possa continuar falando dentro do teu coração. Amém, irmãos? Eu quero agradecer aqueles que têm nos acompanhado pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida. Você que deu crédito a essa palavra, ficou até agora ouvindo o recado de Deus. Se o Senhor tocou no teu coração aí, porque o Senhor conhece a tua vida, o Senhor sabe do que você precisa, e o Senhor nunca despede os seus filhos vazios. Amém?